Segunda, o impulso fundamental para a ciência. Duas almas residem, em meu peito, uma quer separar-se da outra, uma, mediante órgãos tenazes, aferra-se ao mundo num rude deleite amoroso, a outra se eleva com vigor das trevas aos campos de excelsos antepassados. Com essas palavras, Goethe expressa um traço característico profundamente arraigado na natureza humana. O homem não é um ser homogêneo. Sempre deseja mais do que o mundo lhe oferece. Por natureza, possui necessidades, e dentre essas, existem algumas cuja satisfação depende dele. Abundante é o que recebe da natureza, mais exuberantes ainda são, contudo, os seus desejos. O ser humano parece ter nascido para o seu próprio descontentamento. A sua constante busca pelo conhecimento pode ser vista apenas como um caso particular desse seu descontentamento geral. Olhamos, por exemplo, duas vezes para uma árvore. Na primeira vez, os galhos estão em repouso e noutra vez em movimento. Por que a árvore se apresenta uma vez em repouso e outra vez em movimento? Cada olhar paira a natureza suscita inúmeras perguntas em nós. Cada fenômeno observado é ao mesmo tempo um problema. As coisas que vivenciamos se convertem assim em enigmas ou tarefas. Observamos como do ovo nasce um ente semelhante ao ser materno. Podemos perguntar então pela razão dessa semelhança. Observamos no organismo crescimento e desenvolvimento até um certo grau de perfeição. Podemos então analisar as condições que determinam esses fatos. Nunca é, pois, suficiente o que a natureza apresenta aos sentidos. Precisamos avançar e procurar o excedente, que chamamos de explicação dos fatos. O excedente que procuramos nas coisas, em virtude de nosso descontentamento com o que é oferecido imediatamente aos sentidos, divide o nosso ser em duas partes. Tornamo-nos conscientes da diferença entre nós e o mundo, posicionando-nos como um ente distinto diante do mundo. O universo apresenta-se assim na contraposição eu e mundo. Esse muro divisório entre o eu e o mundo surge tão logo a consciência desperta. Mas sempre permanece o sentimento de que o homem pertence ao mundo, de que existe um nexo que une o eu e o mundo e de que não somos um ente fora, mas sim integrados ao universo. Esse sentimento é responsável pela busca da superação da referida contraposição. Pode-se dizer que no fundo toda e qualquer aspiração cultural da humanidade se baseia na superação dessa contraposição. A história cultural é, pois, o resultado da incessante busca pela unidade entre o eu e o mundo. Religião, arte e ciência procuram, cada uma a seu modo, esse mesmo fim. O religioso, por exemplo, tenta solucionar a diferença entre si e o mundo, que seu próprio eu, descontente com o mundo dos fenômenos, cria, entregando-se à revelação que Deus lhe concede. O artista procura incorporar a matéria às ideias do seu eu, a fim de conciliar o conteúdo que vive em seu interior com o mundo externo. Também ele se sente insatisfeito com o mundo dos fenômenos e procura acrescentar-lhe aquele excedente que o seu eu abarca em si. O pensador, por sua vez, busca pensar as leis dos fenômenos observados e se empenha em penetrar com o seu pensar no âmbito dos fenômenos que experimenta por meio da observação. Somente quando consegue fazer do conteúdo do mundo o conteúdo do seu próprio pensar reencontra a unidade da qual ele mesmo se desligou. Veremos ainda, mais tarde, que essa meta só será atingida se compreendermos de maneira mais profunda a tarefa do pesquisador científico. O assunto aqui exposto se expressa também num fato histórico, na antítese entre a concepção unicista do mundo, ou seja, o monismo, e a teoria dos dois mundos, ou seja, o dualismo. O dualismo se fixa na divisão entre o eu e o mundo, cuja causa se encontra, como vimos, na consciência do homem. Todo seu empenho é uma luta constante, mas impotente, para conciliar os opostos, que ora denomina de espírito e matéria, ora sujeito e objeto, ora pensamento e fenômeno. Ele nutre o sentimento de que deve existir uma ponte entre os dois mundos, mas não é capaz de encontrá-la. Visto que o homem se vivencia como um eu, o dualismo não pode senão pensar esse eu como pertencente ao âmbito do espírito, e como contrapõe a esse o mundo, ele tem de concebê-lo como o mundo das percepções, o mundo material. Assim, o próprio homem se coloca na oposição entre espírito e matéria.
não consegue evitar essa dicotomia, uma vez que o seu próprio corpo pertence ao mundo material. O eu passa a pertencer ao espírito como uma parte deste, e às coisas e processos materiais, que são percebidos através dos sentidos, ao mundo. O homem reencontra desse modo, forçosamente, todos os enigmas referentes ao espírito e à matéria no enigma fundamental de seu próprio ser. O monismo, por seu turno, dirige o olhar apenas para a unidade e procura negar ou apagar os opostos que, sem dúvida, existem. Nenhuma das duas concepções pode satisfazer, uma vez que elas não fazem jus aos fatos. O dualismo considera o espírito, eu, e a matéria, mundo, como entidades fundamentalmente diferentes e não consegue, por conseguinte, entender como ambas estão interligadas. Como o espírito poderia saber o que acontece na matéria, se a natureza peculiar desta lhe é totalmente estranha? E como poderia ele, nessas circunstâncias, atuar sobre ela, de sorte que suas intenções se convertessem em ações? As hipóteses mais perspicazes e mais contraditórias foram levantadas para resolver essas questões. Mas também em relação ao monismo as coisas não andam melhor. Até agora ele procurou sustentar-se de três diferentes maneiras. Ou ele nega o espírito e torna-se materialismo, ou ele nega a matéria para se render ao espiritualismo, ou, afinal, afirma que no ente mais simples do mundo a matéria e o espírito já estão intimamente unidos, razão pela qual não é preciso se surpreender com o fato de essas duas instâncias se manifestarem também no homem, haja vista que em nenhum lugar existem separadamente. O materialismo jamais pode oferecer uma explicação satisfatória do mundo, pois qualquer tentativa de explicação tem que começar com a formação de pensamentos sobre os fenômenos. O materialismo começa, portanto, com o pensamento acerca da matéria ou dos processos materiais. Assim, já de início, tem dois diferentes fatos diante de si, o mundo material e os pensamentos sobre ele. Procura compreender os últimos, concebendo-os como processos puramente materiais. Acredita que o pensar surge no cérebro, bem como o metabolismo nos órgãos vitais. Assim como atribui à matéria efeitos mecânicos e orgânicos, confere-lhe também a capacidade de pensar sob certas condições. Ele esquece, porém, que assim apenas deslocou o problema. Ao invés de atribuir a si próprio a capacidade de pensar, ele a atribui à matéria. Destarte, voltou de novo ao seu ponto de partida. Como é que a matéria consegue pensar sobre a sua própria essência? Porque esta não está contente consigo mesma e aceita a sua existência tal qual é. O materialismo desviou o olhar do sujeito nítido, do nosso próprio eu, para admitir uma instância indeterminada e nebulosa. E aqui se defronta de novo com o mesmo enigma. A concepção materialista do mundo não consegue solucionar o problema, visto que apenas o transfere. E como avaliar a concepção espiritualista? O espiritualista puro nega a matéria em sua existência autônoma e a concebe como produto do espírito. Quando se utiliza dessa concepção para solucionar o enigma da própria entidade humana, incorre num dilema. O eu, que pertence ao âmbito do espírito, defronta-se, subitamente, com o mundo dos sentidos. Para este não existe aparentemente um acesso espiritual direto, pois deve ser percebido pelo eu através de processos materiais. Tais processos materiais, contudo, o eu não encontra em si, ao contemplar-se apenas como entidade espiritual. Não se encontra o conteúdo do mundo dos sentidos naquilo que o eu elabora para si de forma espiritual. O eu é, pois, obrigado a admitir que o mundo lhe seria inacessível, se não se relacionasse com ele de uma maneira não espiritual. Ademais, precisamos, quando agimos, recorrer às forças materiais para converter nossas intenções em realidade. Dependemos, portanto, do mundo externo. O espiritualista mais extremado, ou, para quem preferir, o pensador que através do idealismo absoluto se articulou como espiritualista extremado é Johann Gottlieb Fichte. Ele tenta deduzir o mundo, como um todo, do eu. O que, no entanto, ele realmente conseguiu fazer, foi construir uma imagem conceitual do mundo sem qualquer conteúdo de experiência. Assim como o materialismo não consegue anular o espírito, tampouco o espiritualista consegue aniquilar o mundo externo da matéria.
Existe, de fato, o perigo de um espiritualista identificar o espírito com o mundo das ideias, porque o homem, ao analisar o eu, só observa, inicialmente, o eu empenhado no desdobramento do mundo das ideias. O espiritualismo torna-se, dessa maneira, idealismo extremado. Não consegue olhar para além das ideias do eu e discernir um mundo espiritual, identificando, portanto, o mundo das ideias com o mundo espiritual. Em consequência, ele é obrigado a permanecer com a sua cosmovisão no âmbito restrito da atuação do próprio eu. Uma variante singular do idealismo é a concepção de Friedrich Albert Lange, defendida em seu famoso livro A História do Materialismo. Ele pressupõe que o materialismo tem toda a razão quando declara os fenômenos, inclusive o nosso pensar, como sendo produtos de processos puramente materiais, só que a matéria e seus processos seriam, por sua vez, também produtos de nosso pensar. Os sentidos nos dão efeitos das coisas e não fiéis imagens ou as próprias coisas. Entretanto, pertencem aos meros efeitos também os sentidos, inclusive o cérebro e os movimentos moleculares nele admitidos. Isto significa, o nosso pensar é produzido pelos processos materiais e estes pelo pensar do eu. A filosofia de Lange é, portanto, apenas a versão filosófica da história do aventureiro Munchausen que, segurando-se nos seus próprios cabelos, mantém-se suspenso no ar. A terceira forma do monismo seria aquela que pressupõe já no ente mais simples, átomo, uma unidade inseparável de matéria e espírito. No entanto, desse jeito, nada se soluciona, pois somente se transfere para um outro palco a pergunta que, em verdade, nasce em nossa consciência. Por que o ente mais simples articula-se de uma maneira dupla, se ele é no fundo uma unidade inseparável? Diante de todos esses posicionamentos, é preciso ressaltar que encontramos a contraposição primordial e básica primeiro em nossa própria consciência. Somos nós próprios que nos afastamos da terra-mãe, da natureza, e nos contrapomos como eu ao mundo. De forma clássica, Goethe expõe tal fato em seu ensaio A Natureza, não obstante alguns possam considerar sua maneira poética pouco científica. Vivemos dentro dela, da natureza, e lhe somos estranhos. Ela fala constantemente conosco sem nos revelar o seu segredo. Mas Goethe conhece também o outro lado, os homens estão todos nela e ela em todos. Com efeito, por mais verdadeiro que seja que nos afastamos da natureza, sentimos, todavia, que estamos dentro dela e a ela pertencemos. Só pode ser a sua própria atuação que vive também em nós. Temos de encontrar o caminho de volta a ela. Uma reflexão simples nos poderá indicar o caminho. Nós nos desligamos da natureza, mas devemos ter levado alguma coisa para o interior do nosso próprio ser. Precisamos procurar esse vestígio da natureza em nós e então encontraremos de novo o nexo entre o eu e o mundo. O dualismo se omite nesse ponto. Ele acha que o interior do homem é um ser totalmente alheio à natureza e procura posteriormente acoplá-lo a ela. Não surpreende que então não consiga encontrar o elo. Somente podemos achar a natureza externa, conhecendo-a em nós. O que é igual a ela em nosso interior nos guiará. Assim está traçada a nossa trajetória. Não pretendemos especular sobre a atuação recíproca entre a matéria e o espírito. Mas queremos descer às profundezas de nosso próprio ser para lá encontrarmos aqueles elementos que levamos conosco quando nos separamos da natureza. A investigação do nosso próprio ser nos deve fornecer a solução do enigma. Temos de chegar a um ponto. Estou contando com uma objeção que muitos que leram até aqui farão. Certamente não acham as minhas exposições de acordo com os resultados da ciência atual. A tais objeções me resta apenas replicar que não estava interessado, por enquanto, em quaisquer resultados científicos, mas sim na simples descrição daquilo que cada qual vivencia em sua própria mente. O fato de aparecerem neste contexto algumas frases sobre tentativas de reconciliação da consciência e do mundo tem a única finalidade de esclarecer os verdadeiros fatos. Por essa razão, não dê valor a empregar certos termos como eu, espírito, mundo, natureza na forma precisa, usual na psicologia e filosofia atuais. A consciência cotidiana não conhece as diferenças rigorosas da ciência, e o que importava era um levantamento dos fatos como se manifestam no dia a dia.
Não me interessa como a ciência interpretou a consciência até hoje, mas como esta se expressa a cada momento. Terceira, o pensar a serviço da compreensão do mundo. Ao observar como uma bola de bilhar que está rolando transmite no momento do impacto seu movimento a uma outra, não exerço, enquanto observador, qualquer influência sobre o processo observado. A direção e a velocidade do movimento da segunda bola são determinados pelo rumo e a velocidade da primeira. Como mero observador, só sei dizer algo sobre o movimento da segunda bola, quando este de fato ocorrer. A situação é diferente quando passo a refletir sobre o conteúdo de minha observação. Minha reflexão tem por objetivo formar conceitos do processo observado. Relaciono, então, o conceito de uma bola elástica a certos outros conceitos da mecânica e pondero também as circunstâncias particulares que vigoram nesse caso. Adiciono, pois, ao processo que decorre sem a minha participação, um segundo processo que se desdobra na esfera conceitual. Este último, sim, depende de mim. O fato de eu poder me contentar com a simples observação e me abster de toda busca por conceitos, caso não sinta desejo de fazê-lo, prova o que foi dito. Se, contudo, esse desejo existir, contentar-me-ei apenas quando tiver ligado os conceitos, bola, elasticidade de movimento, choque, velocidade, etc., de uma maneira condizente com o processo observado. Fica claro, então, que o processo observado se desdobra independentemente de mim, e que o processo conceitual não pode desenrolar-se sem minha participação. A indagação se a minha atividade é realmente livre, ou se os fisiólogos modernos têm razão quando afirmam que não podemos pensar como queremos, mas que somos obrigados a pensar conforme determinam os conceitos e as relações dos conceitos presentes em nossa mente, compare, Zien, Manual de Orientação da Psicologia Fisiológica, será objeto de uma investigação posterior. Por ora pretendemos apenas constatar o fato de que nos sentimos constantemente obrigados a procurar conceitos e relações conceituais para os objetos e processos que nos são dados sem a nossa participação e que aqueles se relacionam de uma determinada maneira com estes. Deixemos por enquanto em aberto se a atividade é realmente nossa ou se temos de executá-la segundo uma causa fora de nossa influência. Não há dúvida, porém, de que ela se nos apresenta primeiramente como sendo nossa. Sabemos exatamente que não nos são dados com os objetos também os conceitos correspondentes. Teoricamente poderia até ser que eu não seja o agente, porém os fatos assim se apresentam à observação imediata. A próxima pergunta será então: o que obtemos quando achamos um complemento conceitual para um processo observado? Há uma diferença fundamental entre a maneira como as partes de um processo se relacionam entre si antes e após encontrarmos os conceitos correspondentes. A mera observação pode acompanhar a sucessão das fases de um processo, a relação entre elas, no entanto, permanecerá oculta enquanto não recorrermos ao auxílio dos conceitos. Veja a primeira bola de bilhar se mover em determinado rumo e com determinada velocidade em direção à segunda, o que acontecerá após o impacto tenho de aguardar e então poderei acompanhá-lo somente com os olhos. Suponhamos que no momento do impacto alguém me encubra o campo de visão no qual o processo se desenrola, e então, ficarei como mero observador sem conhecimento do que ocorrerá depois. Diferente seria a situação, se eu tivesse formado, antes de encobrir em minha visão, os conceitos correspondentes das circunstâncias. Nesse caso, poderia dizer o que aconteceria mesmo não tendo a oportunidade da observação. Um processo apenas observado, portanto, nada nos revela, de si, sobre sua conexão com outros processos e objetos. Essa conexão só se mostra quando o pensar se junta à observação. Observação e pensar são os dois pontos de partida de toda a busca cognitiva consciente do ser humano. As ocupações do senso comum e as mais complicadas investigações científicas encontram-se fundamentadas nesses dois pilares de nosso espírito. Os filósofos partiram até hoje de diferentes antíteses primordiais: ideia e realidade, sujeito e objeto, aparência e coisa em si, eu e não eu, ideia e vontade, conceito e matéria, força e matéria, consciente e inconsciente.
No entanto, é fácil mostrar que a todas essas antíteses sobrepõe-se a da observação e pensar, como a mais importantes para o ser humano. Qualquer que seja o princípio que pretendemos estabelecer, temos que apresentá-lo ou como algo observado por nós, ou enunciá-lo em forma de um pensamento claro e capaz de ser pensado por qualquer outra pessoa. Todo filósofo que começa a falar sobre os seus princípios fundamentais recorre forçosamente à forma conceitual e, assim, utilizar-se do pensar. Ele admite, dessa forma, indiretamente, que a sua atuação pressupõe o pensar. Se o pensar ou qualquer outro elemento é o elemento principal da evolução do universo, não é a nossa questão aqui. Por outro lado, ficou evidente que o filósofo não conseguirá solucionar esse problema sem o pensar. Seria possível que o pensar não tivesse importância nenhuma na evolução do universo, porém, na formação de um parecer sobre essa questão, cabe, sem dúvida, o papel principal. No que diz respeito à observação, é devido à nossa organização que dela precisamos. Nosso pensar sobre o cavalo e o objeto cavalo são duas coisas que, para nós, se apresentam de maneira separada. O objeto só nos é acessível através de observação. Assim como somos incapazes de formar um conceito do cavalo apenas olhando para ele, tampouco somos capazes de produzir um objeto correspondente pelo mero pensar. No que diz respeito à sucessão temporal, a observação até precede o pensar. Precisamos conhecer também o pensar primeiro através da observação. Tratou-se essencialmente da descrição de uma observação, quando, no início deste capítulo, expusemos como o pensar é despertado no contato com o processo observado e como vai além do que lhe é dado sem a sua participação. Tudo que entra no campo de nossas vivências precisamos perceber primeiro através da observação. O conteúdo de sensações, percepções, perceptos 15, sentimentos, atos de vontade, imagens oníricas e fantásticas, representações mentais, conceitos e ideias, todas as ilusões e alucinações, nos são dados por meio da observação. O pensar como objeto de observação se distingue, contudo, essencialmente de todas as demais coisas. A observação de uma mesa ou de uma árvore começa tão logo esses objetos aparecem no horizonte de minhas vivências, mas o pensar sobre esses objetos não consigo observar sincronicamente. Observo a mesa e elaboro o pensar sobre a mesa, mas não o observo no mesmo momento. Tenho que deslocar-me para um ponto de observação fora de minha atividade, se quiser, paralelamente à observação da mesa, observar também o meu pensar sobre a mesa. Enquanto a observação de objetos e de processos e o pensar sobre eles constituem estados normais de minha vida, a observação do pensar é um estado de exceção. Esse fato tem de ser devidamente levado em consideração quando se trata de determinar a relação do pensar para com todos os outros conteúdos da observação. É preciso esclarecer-se que na observação do pensar aplicamos um método que é o normal na investigação do restante do mundo, mas que, dentro desse estado normal, não ocorre em relação ao pensar. Ora, poder-se-ia objetar que essa peculiaridade do pensar também vale para o sentir e as demais faculdades mentais. Quando sentimos, por exemplo, prazer, esse sentimento é despertado no contato com um determinado objeto e a observação estaria voltada ao objeto, mas não ao sentimento. Essa objeção baseia-se, porém, no equívoco. O sentimento de prazer não se relaciona do mesmo modo com o seu objeto, como o conceito formado pelo pensar. Sei claramente que um conceito é formado por minha atividade, ao passo que o sentimento é evocado em mim de maneira semelhante à modificação que uma pedra produz num objeto ao cair em cima dele. Para a observação, o sentimento é algo dado assim como o processo que o evoca. Para o conceito, essa característica não tem validade. É justificado perguntar por que um determinado processo produz em mim um sentimento de prazer, mas não porque um processo suscita em mim uma determinada soma de conceitos? Isto não faria nenhum sentido. No caso da reflexão, não se trata de um efeito causado em mim. Ademais, não consigo descobrir algo sobre minhas características pessoais, conhecendo os conceitos das modificações causadas por uma pedra que foi atirada numa vidraça. Mas ao perceber o sentimento despertado em mim por um determinado processo, entendo algo sobre o meu mundo interior.
Ao dizer, em face de um objeto observado, isto é uma rosa, não estarei enunciando nada sobre mim, mas quando digo, esse objeto me proporciona um sentimento de prazer, então não terei apenas caracterizado a rosa, mas também minha relação para com ela. Diante da observação, não é lícito equiparar o pensar ao sentir. Seria, aliás, possível mostrar o mesmo para as demais faculdades da mente humana. Elas pertencem à mesma categoria que os demais objetos e processos observados e diferem, nesse aspecto, do pensar. Faz parte, pois, da natureza peculiar do pensar ser uma atividade voltada ao objeto observado e não à personalidade pensante. Isso se mostra também na diferença entre a maneira como expressamos linguisticamente pensamentos sobre objetos diferentes de nós e como falamos sobre os nossos sentimentos e atos volitivos. Quando vejo um objeto e o identifico como sendo uma mesa, digo sob condições normais, isto é uma mesa e não, eu penso sobre uma mesa. Quando se trata de um sentimento, digo provavelmente, eu gosto desta mesa. No primeiro caso, não importa dizer que eu estou me relacionando com a mesa, no segundo caso, é justamente esse relacionamento que interessa. Com o enunciado eu penso sobre uma mesa, já estou no mencionado estado de exceção no qual transformo em objeto de observação algo que sempre está incluído em minhas atividades mentais, porém sem ser observado. Eis a natureza peculiar do pensar. O ser pensante se esquece do pensar enquanto pensa. Não é o pensar que o interessa, mas sim o objeto que está observando. A primeira observação, pois, que fazemos sobre o pensar é que ele constitui o elemento inobservado de nossa vida mental comum. A razão pela qual não observamos o pensar na vida mental comum é simplesmente que ele tem a sua origem em nossa própria atividade. O que não é produzido por mim, surge como um objeto dado em meu campo de observação. Tenho que considerá-lo algo que surgiu sem a minha participação e aceitá-lo como premissa de meu processo pensante posterior. Enquanto penso sobre o objeto, ocupo-me com ele, meu olhar está voltado para ele. Essa ocupação é, pois, a contemplação pensante. A minha atividade não se dirige à minha atenção, mas sim ao objeto com o qual está ocupada. Em outras palavras, enquanto eu penso, não olho para o pensar que produzo, mas sim para o objeto que não produzo. Estou, aliás, na mesma situação, quando entro no referido estado de exceção no qual passo a refletir sobre o meu pensar. Nunca me será possível observar o meu pensar atual, apenas posso converter posteriormente em objeto do pensar as experiências obtidas durante o processo pensante. Para observar o meu pensar atual, seria necessário dividir-me em duas personalidades, uma que pensa e outra que se vê pensando. Isso é impossível. Só posso fazê-lo em dois atos separados. O pensar a ser observado nunca é aquele que se encontra em atividade. Se, para esse fim, usar minhas observações referentes ao meu próprio pensar já efetuado, ou se acompanhar o desdobramento da reflexão de uma outra pessoa, ou se, enfim, como no caso acima mencionado do movimento das bolas de bilhar, partir de um processo fingido de pensamentos, isso não faz diferença. De todo modo, a produção ativa e a contemplação passiva e simultânea do mesmo ato se excluem reciprocamente. O primeiro livro de Moisés já diz isso. Nos primeiros 6 dias, Deus cria o mundo e, só quando este está pronto, pode contemplá-lo, e Deus olhou tudo o que fizera e viu que era muito bom. O mesmo ocorre em relação ao nosso pensar. Se queremos observá-lo, ele primeiro tem de existir. A razão que nos impossibilita observar o pensar em ação é, contudo, a mesma que nos permite conhecê-lo com mais imediatez e intimidade que qualquer outro processo do mundo. Justamente porque nós o engendramos, conhecemos precisamente as características do seu curso, a maneira como se efetua. O que nos restantes campos de observação é apenas conhecido de forma imediata, a conexão objetiva e a relação entre as coisas. No caso do pensar sabemos de maneira imediata. Como observador, não sei de antemão porque o trovão vem depois do relâmpago, mas, quando penso os conceitos trovão e relâmpago, eles se relacionam imediatamente de determinada maneira, apenas por seus próprios conteúdos. Não importa, nesta altura, que os meus conceitos do trovão e do relâmpago sejam corretos. A
conexão entre os conceitos que eu tenho me é clara através deles mesmos. Essa completa transparência em relação ao processo pensante independe do nosso conhecimento dos fundamentos fisiológicos do pensar. Falo aqui do pensar apenas com base na observação de nossa atividade mental. Não interessa, neste contexto, como um processo material de meu cérebro suscita ou influencia um outro enquanto eu executo uma operação de pensamento. O que observo quando penso não é o processo cerebral que relaciona o conceito do relâmpago ao do trovão, mas apenas o conteúdo que me leva a relacionar os dois conceitos de determinada maneira. A observação me mostra que nada me orienta na conexão dos conceitos além do conteúdo dos meus pensamentos, não são os processos materiais do meu cérebro que me norteiam. Para uma época menos materialista que a nossa, esses comentários seriam completamente supérfluos. Como existem, porém, atualmente, pessoas convencidas de que, quando soubermos o que é matéria também saberemos como a matéria pensa, é necessário frisar que é bem possível falar do pensar sem entrar em colisão com a fisiologia do cérebro. Muitos terão hoje em dia grandes dificuldades de entender o conceito do pensar em sua pureza. Quem logo objetar ao parecer que desenvolvi, concernente ao pensar, o enunciado de Cabanis: o cérebro secreta pensamentos como o fígado a bilis, as glândulas salivar e saliva, etc., simplesmente não sabe do que estou falando. Procure encontrar o pensar por um mero processo de observação igual à observação dos outros objetos do mundo. Não pode, contudo, achá-lo, seguindo esse caminho, visto que, como acabei de demonstrar, o pensar se subtrai à observação normal. Quem não consegue superar o materialismo, carece da faculdade de realizar para si mesmo o estado de exceção, caracterizado acima, que lhe traz à consciência o que no caso de todas as outras atividades mentais permanece inconsciente. A quem falta boa vontade de se colocar na perspectiva descrita é tão impossível falar sobre o pensar como a um daltônico sobre as cores. Mas não queira essa pessoa acreditar que identificamos os processos fisiológicos com o pensar. Ela não explica o pensar, porque não o vê. Para qualquer pessoa que possui a faculdade de observar o pensar, e com boa vontade cada homem normalmente organizado a possui, essa é a observação mais importante que ela pode fazer, pois observa algo que ela mesma engendra, não se vê diante de um objeto que lhe é estranho, mas sim diante de sua própria atividade. Sabe, portanto, como acontece o que observa. Discerne com clareza as relações e as conexões. Encontrou-se, assim, um firme ponto de apoio no qual se pode basear a compreensão e a explicação das outras coisas. O sentimento de ter achado um tal ponto firme levou o inaugurador da filosofia moderna, Renatus Cartesius, a fundamentar todo o saber humano na proposição: penso, logo existo. Todas as outras coisas e todos os outros acontecimentos existem sem mim, não sei se existem como verdade ou como fantasia enganosa, ou bem como sonho. Só de uma coisa sei com segurança incondicional, visto que eu mesmo a levo à sua existência segura, meu pensar. Mesmo que sua existência tenha ainda uma outra origem, que venha de Deus ou de outra instância, tenho certeza de que ele existe, na medida em que eu mesmo o engendro. Cartesius não tinha inicialmente justificação alguma para atribuir um outro sentido à sua proposição. Ele não podia senão afirmar que, dentro do mundo em sua totalidade, eu, pensando, me apercebo como em minha atividade genuína e própria. Muito se discutiu sobre o significado do complemento, logo existo. Esse complemento só pode ter sentido sob uma única condição. O enunciado mais simples que posso emitir sobre uma coisa é que ela existe. De imediato, não posso, porém, saber das determinações específicas de nada que aparece no horizonte de minhas experiências. Será preciso, pois, investigar cada objeto em sua relação com outros, a fim de determinar em que sentido ele existe. Um processo vivenciado pode consistir de uma soma de percepções, ou de um sonho, mas também de uma alucinação, etc. Em suma, não posso dizer em que sentido essa coisa existe. Não posso depreender esse sentido do próprio processo, mas sim apenas contemplando sua relação com outras coisas. Mesmo nesse caso não posso saber mais do que a relação que ele tem com outras coisas.
Minha busca só encontrará alicerces firmes quando achar algo que se baseie em si mesmo. Ora, esse algo sou eu como ser pensante, visto que dou à minha existência o conteúdo concreto e fundamentado em si mesmo da atividade pensante. Agora posso partir desse ponto e perguntar se as outras coisas existem no mesmo ou noutro sentido. Quando se faz do pensar um objeto da observação, acrescentar-se ao conteúdo do mundo algo que normalmente escapa da atenção, mas não se altera a maneira como o homem se comporta diante das demais coisas. Aumenta-se o número dos objetos da observação, mas não o método de observar. Enquanto observamos as outras coisas, mistura-se ao processo do mundo, no qual incluo agora também o observar, um processo que passa despercebido. Há algo que se distingue de todos os demais processos, que não é levado em consideração. Porém, quando contemplo o meu pensar, então não existe esse elemento despercebido. O que nesse caso paira no fundo nada mais é senão o pensar. O objeto observado é qualitativamente idêntico à atividade que a ele se dirige. E essa é outra peculiaridade do pensar. Quando fazemos dele um objeto da observação, não somos obrigados a fazê-lo por meio de algo qualitativamente diferente, mas podemos permanecer no mesmo elemento. Quando insiro no meu pensar um objeto dado sem minha participação, então vou além da minha observação e cabe perguntar: o que me autoriza a fazer isto? Por que não me contento com a mera impressão que recebo do objeto? De que maneira é possível que o meu pensar tenha uma relação com o objeto? Essas são perguntas que cada qual deve enfrentar quando pensa sobre os processos cognitivos. Elas desaparecem quando pensamos sobre o próprio pensar. Nesse caso, não adicionamos nada de estranho ao pensar e, portanto, não precisamos justificar um tal acréscimo. Schelling diz: compreender a natureza significa criar a natureza. Quem tomar ao pé da letra as palavras ousadas desse filósofo, terá de renunciar para sempre à cognição da natureza. A natureza já existe e para recriá-la seria preciso conhecer os princípios segundo os quais ela foi criada. Para uma natureza ser criada, dever-se-iam depreender da natureza já existente os princípios de sua existência. Essa imitação, que precederia o criar, seria a cognição, mesmo quando, uma vez efetuada a cognição, não se prosseguisse a criação. Apenas uma natureza ainda não existente poderia ser criada sem conhecimento prévio. O que com relação à natureza não é possível criar antes do conhecer, no pensar o realizamos. Se dessemos início ao pensar apenas quando tivéssemos compreendido, então nunca chegaríamos a realizá-lo. Temos que produzir primeiro resolutamente os pensamentos para depois, mediante a observação do que nós produzimos, chegarmos à compreensão do pensar. Para a observação do pensar nós mesmos criamos o objeto. A existência dos demais objetos já foi providenciada sem a nossa participação. Facilmente opor-se-á à minha proposição: temos de pensar antes de podermos contemplá-lo. A seguinte: também não podemos esperar com a digestão até conseguirmos entendê-la. Seria uma objeção semelhante àquela que Pascal levantou contra Descartes quando afirmou: passeio, logo existo. Com certeza tenho de digerir resolutamente antes de estudar o processo fisiológico da digestão. Todavia, poderíamos equiparar esse fato ao que foi dito sobre o pensar apenas se eu não pretendesse depois analisar a digestão pensando sobre ela, mas sim digeri-la. Com efeito, trata-se de um dado significativo que a digestão não pode tornar-se objeto da digestão, porém o pensar pode tornar-se objeto do pensar. Não resta dúvida, no pensar temos uma ponta do devir do universo em nossas mãos e estamos presentes quando este se realiza. E eis, justamente, o que importa. Pois a razão pela qual as coisas se apresentam diante de nós de maneira tão enigmática é que não participamos de seu vir a ser. Simplesmente as encontramos. Quanto ao pensar, no entanto, sabemos de onde vem. Por isto, não existe um ponto de partida mais fundamental para a compreensão do mundo que o pensar. Quero ainda mencionar um equívoco muito difundido em relação ao pensar. Disse: não sabemos como pensar em si mesmo,
visto que o pensar que tece as relações entre os dados da experiência, permeando-os com uma contextura de conceitos, não é idêntico àquele que abstraímos depois dos objetos observados a fim de torná-lo objeto de nossa investigação. O pensar que introduzimos inconscientemente às coisas seria diferente daquele pensar que delas depreendemos depois com consciência. Quem argumenta desse modo não compreende que não lhe é possível esquivar-se assim do pensar. Não posso sair do pensar quando quero contemplá-lo. Ao se distinguir o pensar pré-consciente do pensar que depois se torna consciente, não se deveria esquecer que se trata de uma distinção superficial que nada tem a ver com o assunto em si. Uma coisa não se torna algo diferente quando é sujeita à análise pensante. É provável que um ser com órgãos sensoriais diferentes e dotado de uma outra inteligência chegue a uma imagem mental de um cavalo diferente da minha, mas não me é concebível que o meu próprio pensar se torne diferente pelo fato de eu observá-lo. Eu mesmo observo o que eu mesmo efetuo. Como meu pensar se apresentaria a uma outra inteligência não importa nesse contexto, mas unicamente como ele se manifesta para mim. De todo modo, a imagem do meu pensar não pode ser mais autêntica numa outra inteligência do que na que eu tenho. Só se eu mesmo não fosse o sujeito que pensa, poder-se-ia alegar que, embora minha imagem mental do pensar se apresenta-se de determinada maneira, não poderia saber como pensar em si mesmo. Não existe, por ora, razão alguma para observar o meu pensar de um ponto fora dele, pois observo o mundo restante inteiro por meio do pensar, e então por que deveria fazer uma exceção no que diz respeito ao próprio pensar? Destarte, considero suficientemente justificada a adoção do pensar como ponto de partida para minha empreitada de chegar à cognição do mundo. Quando Arquimedes descobriu a alavanca, acreditou poder deslocar o cosmos inteiro, se encontrasse um ponto onde pudesse apoiar o seu instrumento. Precisava de algo que se apoiasse em si mesmo e prescindisse de outro fundamento. No pensar, nós temos um princípio que subsiste por si só. A partir daqui tentaremos compreender os outros aspectos do mundo. O pensar compreende-se por si mesmo. Resta indagar se por meio dele podemos compreender também o que está fora dele. Falei até agora sobre o pensar sem levar em consideração o seu suporte, a consciência humana. A maior parte dos filósofos atuais objetarão: antes de haver um pensar, deve haver uma consciência. Assim sendo, deve-se partir da consciência e não do pensar, ou seja, não existe pensar sem consciência. Minha resposta é: se eu quiser obter esclarecimento sobre a relação entre pensar e consciência, terei de pensar. Pressuponho assim o pensar. Ora, pode-se responder a isso: quando o filósofo quer compreender a consciência, então ele se utiliza do pensar e o pressupõe, neste sentido. No curso normal da vida, porém, o pensar surge dentro da consciência e, por conseguinte, a pressupõe. Se se desse essa resposta ao Criador do mundo, que pretendeu criar o pensar, então, sem dúvida, ela seria legítima. Não se pode trazer o pensar à existência sem antes se efetuar a consciência. O filósofo, contudo, não cria o mundo, mas sim procura compreendê-lo. Por isso não há de procurar os pontos de partida para a criação, mas sim para a compreensão. Acho muito estranho quando se critica o filósofo dizendo que ele se ocupa, antes, da exatidão de seus princípios, mas não, ao mesmo tempo, dos objetos que ele pretende compreender. O Criador do mundo teve de saber, antes de mais nada, como realizar um suporte para o pensar, mas o filósofo deve procurar um fundamento seguro a partir do qual pode compreender o que existe. De que nos serviria partir da consciência e sujeitá-la depois a uma análise pensante, sem antes nos certificarmos da possibilidade de se chegar a resultados seguros através do uso do pensar? É preciso analisar primeiramente o pensar de maneira neutra e sem relação com um sujeito pensante ou um objeto pensado, pois sujeito e objeto já são conceitos formados pelo pensar. Não é possível, pois, negar que antes de se poder compreender qualquer outra coisa, precisa-se compreender o pensar. Quem o negar, não se apercebe de que o homem não é um elemento inicial, mas o elemento final da criação. Quem quer explicar o mundo através de conceitos não deve tentar partir dos primeiros elementos, e sim dos que nos são mais próximos e íntimos.
não podemos nos transladar com um salto ao começo do mundo para lá iniciar a nossa investigação. Temos, antes de tudo, de partir do momento atual e ver se conseguimos remontar do presente ao passado. Enquanto a geologia falava de revoluções fictícias para explicar o estado atual da Terra, ela laborava nas trevas. Só quando começou a investigar os processos telúricos presentes e, a partir deles, retroceder ao que já passou, encontrou solo firme. Se a filosofia continuar pressupondo quaisquer princípios como átomo, movimento, matéria, vontade, inconsciente, ela continuará pairando no ar. Somente quando o filósofo passar a considerar o absolutamente último como o primeiro, alcançará sua meta. E esse absolutamente último ao qual a evolução chegou é o pensar. Existem pessoas que dizem, não podemos ter a certeza se o nosso pensar é correto em si ou não. Assim, ao menos, o ponto de partida permanece dúbio. Isso é tão sensato como dizer, não sei se uma árvore é em si correta ou não. O pensar é um fato e não faz sentido discutir sobre a certitude ou falsidade de um fato. Posso apenas duvidar se o pensar está sendo aplicado de maneira certa, assim como posso duvidar se uma árvore fornece a madeira adequada para uma determinada ferramenta. E mostrar em que sentido é certa ou errada a aplicação do pensar ao mundo será justamente a tarefa deste tratado. Posso entender se alguém duvida da possibilidade de conhecer o mundo através do pensar, mas me é totalmente inconcebível como alguém possa duvidar se o pensar é correto em si. Complemento à edição do Nova de 1918. As investigações deste capítulo ressaltam a importante diferença entre o pensar e todos os demais fenômenos da vida interna do homem como resultado de uma observação imparcial. Quem deixar de realizar essa postura imparcial de observação argumentará talvez da seguinte maneira: quando penso sobre uma rosa, expressa-se também apenas a minha relação pessoal para com ela, bem como no caso em que sinto a beleza dela. Estabelece-se a mesma relação entre o eu e o objeto como, por exemplo, no sentir e no perceber. Quem levanta essa objeção não percebe que apenas no pensar o eu está inteiramente unido em sua atividade com o conteúdo por ele produzido. Em nenhum outro caso isso acontece dessa maneira. Quando se tem um sentimento de prazer, uma observação mais atenta consegue diferenciar até que ponto o eu está identificado com um conteúdo ativo ou se está lidando com algo que surge passivamente nele, de modo que o prazer se lhe apresenta como algo que simplesmente sucede interiormente. O mesmo se verifica em relação às outras atividades psíquicas. É importante não confundir vivenciar passivamente imagens conceituais e elaborar ativamente ideias. Imagens conceituais podem se manifestar na mente como sonhos vagos. Essas imagens não são oriundas do pensar. Assim sendo, alguém poderia dizer, se pensar é o que foi dito, então o querer está imbuído nele e, portanto, não estamos lidando apenas com o pensar, mas também com o querer. Esse argumento apenas nos autoriza a dizer que o verdadeiro pensar sempre é um ato de vontade. Porém, essa característica nada tem a ver com o que aqui se ressaltou sobre o pensar. Mesmo sendo verdade que a essência do pensar exija um ato de vontade, o decisivo, neste contexto, é que nada é dado ao eu que não se lhe apresente como algo inteiramente transparente. Cabe inclusive dizer que justamente em virtude das características realçadas do pensar, ele se apresenta ao observador como permeado integralmente de vontade. Quem realmente se esforça em abarcar todos os aspectos relevantes para a compreensão do pensar, não deixará de perceber que cabem a essa atividade mental justamente as características descritas. Por uma pessoa muitíssimo estimada pelo autor lhe foi objetado que não se pode falar do pensar como foi feito neste texto, uma vez que o que se acredita observar como pensar ativo é apenas uma aparência. Na verdade, o que se observa conscientemente é somente o resultado de uma atividade inconsciente subjacente ao pensar consciente. Apenas porque não observamos a referida atividade inconsciente, surge a ilusão do pensar como uma entidade que repousa em si mesma, analogamente ao fenômeno de uma faísca que, ao se reproduzir rapidamente, evoca a impressão de um movimento. Também essa opinião se baseia numa análise pouco precisa do assunto. Quem a defende não se dá conta de que é o próprio eu que observa pensando a sua própria atividade. O eu, para se iludir como no caso das faíscas,
teria que estar fora do pensar. Ao contrário, até se poderia dizer que quem se utiliza da analogia citada erra profundamente, assim como alguém que dissesse de uma luz em movimento que ela é acendida sempre de novo nos diferentes lugares. Não, quem achar que o pensar seja outra coisa que uma atividade inteiramente transparente produzida no eu, precisa antes se esforçar em não ver os fatos dados à observação imparcial para depois inventar uma atividade hipotética e inconsciente como fator subjacente. Quem não dificultar artificialmente a compreensão do assunto, verá que tudo que acrescentamos ao pensar nos alienará dele. A observação livre de preconceitos mostra que nada pertence ao pensar que não é encontrado nele. Não chegaremos ao que gera o pensar abandonando o campo da atividade pensante.